Minha filha de 7 anos. De 7 anos falando De isso. 7 anos, que ela fez 7 agora, né? Então ela tinha 6 anos me ensinando que a gente precisa querer ter uma vida, sair da sobrevivência e existir. Pioneira nos recortes de estudo que se dedicam a perceber a interseccionalidade entre raça, classe e gênero dentro dos processos de consultoria de imagem no Brasil, também professor em uma escola de cunho internacional compartilhando esses estudos em uma metodologia específica de atendimento para mulheres negras. Ela também é líder regional da Associação Internacional de Consultoras de Imagem. Eu estou falando da Lilian, que também é mãe da Thalita, esposa do Marcelo e que agora está com 7 anos. Muito obrigada. 28, agora em abril. Quase nos 28. Já anunciando. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Você é uma mulher que eu admiro muito, que muito me inspira também e que trouxe pra gente vários saberes através do Imagem Disruptiva, que é assim que muita gente conhece a Lilian. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Lilian, da sua trajetória, de quem você é e como você alcançou esses lugares. Ai, gente. Que honra estar aqui, Indy. Muito obrigada pelo convite. Você sabe, né, o quanto que eu te admiro também. Então, estar aqui, essa mesa maravilhosa junto com você, é realmente uma honra. Obrigada. Bom, falando da trajetória, é muita coisa, né? A gente começa a olhar assim e vai vendo aquela série de informações. Eu poderia dizer que ser uma mulher negra, então, o começo dessa trajetória, né? Já receber essa etiquetinha social já determinou várias das coisas que se esperava para esse caminho. E a imagem disruptiva, muitas das vezes, ela vem por romper, então, essas expectativas, por quebrar paradigmas, então, gerar uma nova perspectiva de trajetória. É interessante pensar que foi quando a Thalita veio que eu realmente comecei a compreender o que era o lugar de uma mulher negra, de uma jovem negra grávida no ambiente corporativo. Nesse momento eu tive então que perceber e assumir que eu já não era mais benquista para esse ambiente e que eu precisava de encontrar outras formas de sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência, é sobrevivência mesmo, né? Existir, estar em um outro patamar. A minha primeira alternativa, interessante também, pensar que a primeira alternativa foi a venda de cosméticos de porta em porta. Falei, olha, eu consumo esses produtos, alguém mais consome, e seja lá quem for, agora vai ter que comprar de mim, porque eu vou começar a vender isso. E eu tinha 3 meses, na verdade, para dar certo, porque a gestação foi uma gestação extremamente complicada, enfim, então eu tive que sair do trabalho antes. E quando eu tirei a licença maternidade, eu teria então 3 meses para ficar com a Thalita e voltar. Falei, então tem que dar certo, não tem opção de dar errado, tem que dar certo e tem que dar certo em 3 meses, porque em 3 meses eu preciso estar faturando mais do que o meu salário. E assim, informação eu não tinha nenhuma em relação a cosméticos, nada. Quando eu fiz meu primeiro pedido, os produtos eram todos pretos, assim, tinha uma tampinha preta e a embalagem era toda rosa, e eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Fiz o investimento que era necessário lá, que era um valor até pequeno, né, mas significativo. Porque era o que iria determinar os próximos 3 meses. E quando as caixas chegaram, que eu comecei a ler os conteúdos e as caixas chegaram, eu abri e falei, o que é o quê? O que é pra quê? Coisa. E aí foi onde eu percebi que eu teria que começar a estudar mais sobre isso. O bom é que eu gosto de estudar. Então, essa foi a parte mais fácil. Começar a estudar sobre esses produtos e depois dos produtos começar a estudar os concorrentes, entendendo os concorrentes, começar a estudar um pouquinho mais de fórmulas, de composição, até que nessa empresa a gente fazia demonstração dos produtos. Então batia de porta em porta, mostrava os produtos e demonstrava esse produto para que
né, torcer esses dedinhos depois do desenho para que a cliente comprasse. Então eu começava a fazer as demonstrações, inclusive de maquiagem, né, por afinidade, por proximidade, enfim, eu fazia o atendimento de muitas mulheres negras. E tinha uma outra questão, eu ia onde as demais consultoras não gostavam de ir. Sim. Né? Então tinha-se um foco muito para as áreas mais nobres da cidade, e eu ia para a periferia sem problema algum. Se a pessoa falava que queria uma demonstração, eu ia, não importa para onde. E é lá que grande parte das mulheres com a nossa imagem também estavam, Sim, né? Exatamente. E ali, duas coisas para mim foram determinantes. O primeiro é que é engraçado, a gente tinha o tempo médio de demonstração era de aproximadamente 20 a 30 minutos. Mas eu demorava mais ou menos umas 2 horas. Porque eu levava a Thalita junto. A minha condição para atendimento era, olha, eu tenho uma filha, a minha filha é alérgica, ela é asmática. A sua casa tem gato? Porque se sua casa tiver gato, eu não posso ir. Sua casa tem cachorro? Porque se tiver cachorro e o seu cachorro for de dentro da casa, eu também não posso ir. E você tem tempo? Porque provavelmente no meio do nosso processo eu vou sair de ônibus com carrinho, com sacola de... Quando eu chegar na sua casa, eu vou precisar amamentar minha filha. Então você tem tempo, disponibilidade? Porque eu preciso amamentar a minha filha antes de sair da sua casa e ir para outro encontro. Então assim, não era fácil. Não. Nossa, eu vou me emocionar. Não era fácil, mas esse foi o primeiro passo. E ali, entre amamentar a Thalita e conversar, eu fui conhecendo um pouco mais esse público num lugar fora do profissional. Porque... eu fico pensando assim que as pessoas que podiam receber, todas, com certeza tinham muitas coisas para fazer, né? Mas ao me receber, era ali também que eu tava tendo uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, e não só mostrar o meu trabalho, mas modificar toda uma história. Toda consultora precisava ligar para uma média de 10 possíveis clientes para conseguir agendar 2, 3 agendas naquela semana. Eu tinha certeza que eu precisava ligar para 20 e eu precisava fechar com pelo menos 19. Porque as minhas metas financeiras eram altas, porque quando a gente casou, a gente também não tinha nada. Nem um buraquinho para cair morto, e eu ficava pensando quão irresponsável da minha parte, né? Isso já é outras questões, assim, mas... eu sempre me cobrava muito. Como que eu posso ter uma filha se eu não tenho uma casa pra morar? Não tenho onde pôr essa filha. Se eu morrer, essa filha vai depender das pessoas. Enfim, isso foi algo que me atormentou por muito tempo. Então a gente tinha a meta de comprar a nossa casa em 2 anos. Os dois sem nada. Mas nem nessa hora, assim, a mulher de origem pobre e preta pode sonhar? Não, era muito porque difícil. Eu penso muito nisso, assim, o quanto que a mulher que é pobre, preta, que tem uma filha, ela é limitada nisso, né? Só na existência dela, na possibilidade ali de se manter vivo, né? E não de permitir-se realizar sonhos, concretizar esses passos de estruturar uma família. Até pra gente poder pensar nisso, né? A gente precisa pensar em toda a estrutura, todo o lastro, daquilo que nos ancora, daquilo que nos permite... de quem pode ter filhos e não pode. Exato. Qual que é a idade que uma mulher pode ou não ter filhos. Exato. O que essa mulher tem que priorizar antes de ter ou não ter um relacionamento. E Exato. Isso é um peso que vem de uma vez só. E vem de uma vez só. Para a mulher. Para a mulher. E sobretudo pretas. Pretas. E pobres. Exatamente. E nesse momento eu sabia o peso que eu tava segurando. E eu sabia a responsabilidade que eu tinha. E eu lembro de uma amiga que virou pra mim e falou: Lília... E eu era rainha de vendas, tá? Direto era rainha de vendas da minha unidade.
E aí, como eu sempre recebia, tinha uma frequência, né, em receber algum tipo de premiação, tinha os ciclos, né, de 3 em 3 meses, tinha alguns ciclos de premiações, festas, eu sempre tava lá com a minha coroinha. Ai. E aí uma amiga me perguntou, uma amiga, a Janaína, inclusive, que foi um suporte muito grande nessa trajetória, e ela virou pra mim e falou assim, Lília, mas você faz tudo com tanta força, com tanta garra, o que realmente te motiva? Porque não é possível que alguém faça tudo isso só pra ganhar uma coroinha no final de 3 meses. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Foi na hora que a gente tinha acabado de fazer um evento, era um evento que a gente tinha feito a parceria com uma hamburgueria. E na hora que a gente fez o fechamento, eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu tenho uma filha. E quando ela olhar pra mim e falar que é alguma coisa impossível, eu quero olhar pra ela e falar, é possível porque eu consegui. Eu sei que eu não vou conseguir trilhar o caminho da minha filha, ela precisa trilhar o dela. Mas eu quero ser um espelho pra ela. Eu quero que ela possa olhar pra mim e falar, eu vou fazer muito melhor do que a minha mãe, porque a minha mãe conseguiu. Então se a minha mãe caminhou até aqui, eu posso seguir daqui em diante. E isso pra mim foi muito importante, né? Não romantizando de forma alguma, né? De que nossa, que lindo, que plausível, que... Não. Inclusive, essa história é muito particular, pode não caber a outras mulheres negras, sim, enfim. Mas é a minha história. E a minha filha foi muito importante nesse processo. Engraçado pensar outros lugares. E aí nesse gancho, a Thalita esses dias virou pra mim e falou assim, a gente separou algumas, né, princesas negras pra poder... Ai, gente, eu preciso contar isso. Conta! Preciso. A gente separou algumas... Eu separei algumas princesas negras pra Thalita escolher e ver qual que ia colocar no quarto dela pra gente ajustar. E aí eu coloquei algumas lá que eu sei que ela conhece, que ela gosta, enfim... E aí, claro, também que tem as princesas que eu gosto muito, que eu sou apaixonada com a princesa Tiana, sou apaixonada com a Ana também. Sim. E aí essas duas princesas especiais eu queria que ela colocasse de todo jeito, né? E eu perguntei a ela, Thalita, quais princesas que você vai colocar? Aí, não era só princesa, é personagens, né? E aí ela colocou, dentre algumas, a que mais me chamou a atenção, porque ela justificou, né, o voto dela. Era a Doutora Brinquedo, a Gabi, que tem um desenhozinho, né? Ei, Gabi! Quem não é mãe não sabe o que eu tô falando, mas é isso. E a outra que ela queria, a Helena. Essas foram as 3 que ela justificou assim com muita ênfase, não podia faltar. E aí, nas outras que ela escolheu também, a Princesa Tiana e a Moana não estavam lá. Eu tô ali, tá, mas... Por que não? A Princesa Tiana, ela é tão linda, ela é tão incrível. Bom, e realmente... O poder de persuasão da mãe. Isso. E a gente fala que foi só a escolha da criança, né? Mas enfim. E aí ela virou e falou assim, mãe, a Tiana é linda, mas ela não tem nenhum amigo. E eu fiquei assim, como assim ela não tem amigo? Eu já vi esse desenho inúmeras vezes, eu nunca reparei isso. Uau. E ela virou pra mim e falou assim, mãe, primeiro lugar, a Thalita é toda cheia de coisinha. Em primeiro lugar, ela deveria aprender a sonhar o sonho dela. Ui. Como assim, Thalita? O restaurante é o sonho do pai dela. O pai dela queria abrir o restaurante, não ela. Ela devia aprender a sonhar o sonho dela. E em segundo lugar, ela não tem amigo, ela não tem família, ela não cuida de ninguém, ninguém cuida dela. Porque ela tá o tempo todo trabalhando. E eu olhando aquilo ali, eu tava quase pregando na parede. Ela trabalhando. Eu não quero ter a Princesa Tiana no meu quarto. E eu fiquei assim, eu não tinha o que dizer. Porque eu comecei a perceber que o repertório de vida da Thalita já é um repertório de vida diferente pra mim. A Princesa Tiana é a minha trajetória. Sim. É identificação pura. Pra Thalita,
E ela justifica, né, com a doutora Brinquedo. A doutora Brinquedo, ela trabalha, porque ela tem um consultório de brinquedos. E a mãe dela também trabalha, o pai dela trabalha, mas ela cuida do irmão dela, o irmão dela cuida dela, a mãe dela cuida dela, ela cuida da mãe dela, ela tem amigos, ela tem uma vida. Minha filha de 7 anos. De 7 anos falando De isso. 7 anos, que ela fez 7 agora, né? Então ela tinha 6 anos me ensinando que a gente precisa querer ter uma vida, sair da sobrevivência e existir. Eu acredito muito que as próximas gerações sejam muito disruptivas, em vários sentidos. Acredito e confio. É interessante pensar do quanto que a gente pode sim batalhar, porque a gente, né, precisa conquistar esse espaço, mas o quanto que essa nossa luta, que é resultado de caminhos que outras abriram por nós, Sim, também abre caminhos para a próxima geração. sem dúvidas. Então, hoje a minha filha tem uma perspectiva de vida muito diferente da que eu tinha na idade dela, que inclusive aos 8 anos eu comecei a trabalhar. Então, eu tive a infância roubada, né, pelo trabalho infantil, coisa que ela vai ser a primeira geração que vai poder estudar enquanto ela quiser, sem ter a necessidade de trabalhar para sustentar a casa. Então, assim, isso é muito significativo. Muito. É muito significativo. Isso é disruptivo. Muito. É disruptivo poder mudar essa trajetória. Porque quando a gente olha para as mulheres, né, que construíram a nossa família, que contribuíram para que a gente estivesse aqui hoje, elas não tiveram essas mesmas oportunidades. A gente talvez estivesse nesse momento de virada, onde abriram algumas portas e a gente pôde passar por uma frestinha. Sim. Então, se hoje a gente pode estar aqui, né, mudando essas trajetórias, é por essas mulheres também, e que a gente possa ser esse caminho para tantas outras, né? Falando de trabalho, de imagem e falando desse papel tão importante que a imagem disruptiva tem, como que você percebe a imagem da mulher negra na sociedade, principalmente nos ambientes corporativos? Vou aprofundar um pouquinho mais. Como que essas mulheres são recebidas com a imagem dela? A gente que trabalha com consultoria de imagem, muitas vezes recebemos clientes que trazem pra gente essas questões da imagem. Olha, no meu trabalho não permitem que eu vá com cabelo solto, com cabelo trançado, com turbante. O que você traz a respeito disso? O que é ser chique, elegante para uma mulher preta e a forma que a sociedade enxerga isso? Para te responder, eu vou abrir uma bifurcação nessa resposta. Primeiro, voltando um pouquinho nessa trajetória, que eu comecei, né, com mulheres assim, muito simples, né, e muito pobres também. Algumas nem tão simples, mas pobres. Sim. Apareceram também no caminho. E à medida que a gente vai frequentando outros espaços, a gente vai vendo esse distanciamento. Então eu posso dizer que eu tive a felicidade, não sei se essa seria a melhor palavra, mas me trouxe um bom resultado conhecer de ponta a ponta da pirâmide social. Que hoje esse trabalho, que inclusive na imagem disruptiva eu consigo fazer isso com muito orgulho, porque já me disseram que não era um público, inclusive, para consultoria de imagem, que não é possível, enfim. Então, hoje consegui atender de ponta a ponta mulheres negras dentro da pirâmide social, para mim é uma coisa muito importante. E quando eu fui para consultoria de imagem, eu fui buscando algumas respostas para a maquiagem. E quando eu cheguei na consultoria, eu descobri que havia relações ali que nem eram mencionadas, que se eram mal resolvidas na maquiagem, na consultoria não era nenhum tema. Não era. Exato. Não tinha. Era um breu. E esse breu era negativo. Era jogado pro breu tudo que era ruim. Então, tudo que era preto era ruim.
toda a estética preta era ruim. E aqui é que eu vou abrir essa bifurcação da resposta. Por quê? Eu hoje atendo mulheres que vieram de origem periférica e se ascenderam também, né? Se deslocaram um pouquinho aí nessa pirâmide social. E dessas mulheres, ainda também a gente consegue ter algumas ramificações de resultado. Primeiro, mulheres que para fazer isso tiveram que se limitar, negar a si mesmo, seus desejos, as suas origens, e muito disso se reflete também na estética, né? Então, para se adequar a determinado ambiente, eu vou ser o menos preta possível, porque pro breu só sobrou o que é ruim. Exato. E hoje, essas mulheres têm feito um caminho de retomada. Mas são mulheres que por muito tempo tiveram que realmente, né, se esconder atrás de uma máscara branca. Sim, Fanon novamente. Fanon novamente, não tem como. Muitas que tiveram que se esconder para conseguir chegar em algum lugar. E quando chegam nesse lugar, algumas se sentem culpadas, como se pudessem ter tido uma outra forma de chegar ali. E a gente sabe que não existia. Né? A gente sabe que não existia. Se ela realmente não tivesse aberto mão dela mesma para chegar no lugar em que estava, ela não estaria ali. É o que eu digo para muitas mulheres que, quando fazem o processo de transição, saem desse processo de alisamento, né? E hoje eu acho que a gente pode dizer que se uma mulher preta que passou pela transição decidir alisar o cabelo, pode ser um lugar de escolha. Mas nesse período não era escolha, era uma determinação social. Sim. Ou você fazia ou você estava fora do jogo. E às vezes elas estão ali fazendo o último corte para a transição e falando comigo como que eu pude fazer isso comigo tanto tempo, né? E o meu papel é acolhê-las e dizer que foi necessário para chegar... estratégico para que elas pudessem chegar onde chegaram. Então, nesse caminho, né, para furar essa bolha, a gente tem muitas questões. Que inclusive abre portas para outras mulheres, outro perfil de mulher que eu atendo também, que conseguiu fazer essa ascensão, porém voltando os seus trabalhos para mulheres negras. Então, às vezes, essa mulher que se culpa, ela não consegue perceber o quanto que ela também possibilitou espaço para outras. Exato. E essa geração é uma geração mais jovem, né? É uma geração que já consegue olhar para suas origens, se orgulhar dela e se conectar com outras mulheres. Acho que o advento da internet foi fundamental para isso. Sim, para conectar essas mulheres em pontos diferentes. E criar esse aquilombamento mesmo, né? Exato. Esse processo de retorno e de cura. Cura dessas feridas coloniais que ainda estão abertas e fedendo. E outro caminho também, né, que vai de encontro para a resposta, é que existe uma outra geração de mulheres que hoje já desenvolveram mais consciência racial, que têm um letramento racial mais próximo. Sei que é uma bolha, né? Isso que a gente constrói que é uma bolha, mas essa bolha existe e ela também. Tá aumentando. E ela tá crescendo, isso. Exatamente. Eu posso dizer que eu estou com 34 anos e quando eu comecei a estudar beleza estética, eu também percebi todas essas questões que você está me dizendo, me trazendo. E na minha trajetória, quando eu me formei, eu até me formei pensando, gente, eu me formei em um curso em estética e cosmética que diz que a mulher preta, então, ela está toda errada. Tudo que ela tem é errado. Como todas as mulheres, celulite, estria, enfim, gordura localizada, flacidez, mas também precisa afinar o nariz, precisa esticar o cabelo para caber nesse molde. Clarear a pele e assim por diante. Rejuvenescer também. E eu me formei, eu pensei...
ou eu tô com esse diploma como perdido, ou eu mudo essa história. Foi onde eu decidi me pós-graduar em educação e seguir o caminho como professora. E hoje nos atendimentos eu acredito que política e educação a gente precisa fazer em qualquer lugar, né? E é possível fazer em qualquer lugar. Então eu esperei muito, assim, para que eu pudesse ver outras mulheres negras se formarem nessa área e atender também as mulheres negras, que elas pudessem hoje, não só por meio de uma ação social minha, de tentar intervir e falar, olha, se ela precisa do meu serviço, eu vou atendê-la por qualquer valor, mas de entender que essa mulher hoje, quando ela chega, ela pode pagar pelo meu serviço também. Então isso é um movimento muito grande e a gente já está vendo ele. E eu acredito que é isso que tem feito nossos olhos brilharem ainda mais, né? E é importante isso, porque coloca quando... é exatamente isso. Quando a gente faz o nosso social, a gente sabe que está fazendo por outras aquilo que muitas fizeram por nós em algum momento. Sim. Mas quando uma outra mulher negra remunera o nosso serviço e reconhece financeiramente o nosso trabalho, não é só o reconhecimento do nosso trabalho, mas é o reconhecimento do trabalho dela, né? E de toda essa trajetória que ela tem percorrido para que ela também consiga remunerar o nosso trabalho. É fazer circular entre os nossos. Exatamente. Então, assim, é uma movimentação que é política, né? Não é inconsciente, é um desejo político e que funciona. Pelo menos a gente tem visto acontecer, porque enquanto a gente fica aguardando, né, os desejos de quem está no poder, abrir mão do poder para que possamos ter igualdade, eu realmente acredito que isso não vai acontecer. E aí nasce a imagem disruptiva. Quando e aí foi a mudança do jogo. E foi a mudança de jogo, literalmente. Porque a imagem disruptiva, ela vem de fato com esse propósito. Eu não quero jogar esse jogo. Quem são as outras mulheres que estão cansadas disso? Então vem pra imagem disruptiva, que é isso daqui que a gente vai começar a trabalhar. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria lembrar um pouquinho do nosso momento, cortando os seus cabelos, dando forma pra eles. Quando eu toco um cabelo, independente de qual seja, eu respeito aquela história que está ali. Mas sendo os crespos, eu ainda tenho uma forma de pedir licença para tocar aqueles cabelos. Quando você veio a primeira vez, a gente conversou alguns momentos, tempos, horas, e assim foi, feliz, né? A gente só tem muito o que dizer. Nós conversamos e uma das coisas que você me disse que ainda não sabia ainda era se queria curto, porque você sentia que precisava de dar uma forma e que talvez para isso precisasse de ser curto, e eu disse não. O seu cabelo ele é para ser afrontoso, é para ele chegar junto com a grandiosidade da mulher que eu vejo em você. Conta um pouquinho como foi essa experiência, que impacto que ela trouxe para você. É engraçado porque o processo de cortar o cabelo com você não começa aqui. Começa quando a gente decide quem vai ser esse profissional. No meu caso, foi uma aposta. Porque aqui foi a primeira vez que eu voltei pro salão. Uau! Quando eu ia pra casa do meu pai, que eu tinha ali a frequência, né, de ir pra casa do meu pai para poder escovar os cabelos, porque é ali que eu podia fazer isso. Minha mãe não gostava que eu escovava os cabelos, mas quando eu ia pra casa do meu pai com as minhas irmãs, que também tem o cabelo crespo, crespíssimo, a gente ia fazer esse procedimento. E aí, eu me lembro de ficar parada, né, não era um salão, era uma casa, assim, e eu ficava parada do lado de fora. E a cabeleireira falar assim, olha, eu não vou fazer mais a escova do cabelo da sua irmã, porque o cabelo da sua irmã é muito duro e tá estragando as minhas escovas, e o meu braço fica doendo, e não tem como escovar esse cabelo. E, enfim, e eu ouvindo aquilo ali, sem entender por que eu não podia, porque a minha mãe ela não deixava eu alisar o cabelo das minhas irmãs era alisado, né? Então já tinha esse processo de esticamento com química,
pra fazer a escova. Meu cabelo era esse cabelo. Maravilhoso. Era esse cabelo que na época me causava muita dor, porque eu não sabia usar ele como enfrentamento, né? Então ele me causava muita dor. E eu via que ele também era muito dolorido, de saber que eu não podia, porque o meu cabelo era duro demais, não dava pra fazer escova no meu cabelo. E foi naquele momento ali que eu parei de ir naquele salão. Eu achava que eu queria ficar com o cabelo mais liso dos mais lisos, mas na verdade eu só não estava identificando que naquele momento eu só queria ser menos negra. E o traço, né, do cabelo crespo era algo que minava a minha passabilidade, né? Eu cheguei a pensar na infância por várias vezes que poderiam inventar um transplante de couro cabeludo. Da mesma forma que existia uma cirurgia para alguma coisa, poderia ter um transplante de couro cabeludo, que eu retirasse esse e fizesse um transplante para um cabelo liso. E isso era nessa impossibilidade de nos ver nesse lugar do belo, do aceito, do cabelo macio, sedoso. De ter uma vida social, porque eu lembro que foram inúmeras vezes. Inclusive, meu relacionamento começou nesse meio aí, né? Que meu esposo falou, nossa, mas cuida desse cabelo como se fosse um braço. Porque eu tinha acabado de fazer uma progressiva, com sei lá o que, do chocolate, sei lá o que era, mas eu tinha acabado de fazer uma progressiva, era a semana seguinte, o cabelo ficava escorrido, né? E eu tinha que ter a escova, porque eu não queria que ele ficasse um alisado qualquer. Ele precisava parecer um cabelo liso de verdade. E quando, pulando, né, dando um salto aí, pros 25, acho que quando eu te conheci, eu já estava com 25 ou 26. Acho que 25. 25, joia. Dando esse salto aí pros 25 anos, eu nunca mais voltei para um salão de beleza. Depois de raspar, então... Depois de raspar, nunca mais eu voltei para um salão de beleza. Até porque, pra mim, o salão de beleza já não fazia sentido mais. Porque eu não conseguia sair de lá me sentindo bela. Não fazia sentido. Um salão que eu me sentia machucada, julgada, porque eu não tinha nascido com o cabelo ideal para se fazer determinado procedimento. Enfim, então aquilo ali, quando eu raspei o cabelo e que eu decidi que nunca mais eu ia fazer absolutamente nada que me causasse dor em função da estética, faço sobrancelha, sei lá, uma vez a cada sei lá quanto tempo. Enfim, depilação, enfim, várias coisas que eu pontuava. Me causa dor? Não quero. Ah, mas tem que... Tem que... Consegue completar a frase? Porque eu não quero. Então, o salão de beleza pra mim era um salão de dor. Eu falei, não vou pra esse ambiente mais, eu não quero mais isso. E a Josi falou de você, a Josi Negra Vaidosa, a Luísa, que foi também minha mentora maravilhosa. E as duas foram pontos assim, que foram falando tão bem. E você era visagista. Tinha esse ponto. E eu ficava juntando as pecinhas por tudo que eu já tinha visto do visagismo, por tudo que... Não tem como essa mulher ser tudo isso que falam e ela ser visagista. Alguma coisa não faz sentido. Eu vou testar. E foi um teste, assim. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu me senti acolhida como eu nunca me senti tão acolhida em nenhum outro lugar na minha vida. Gente, onde que esse lugar tava? Que eu não vim. E saí daqui assim, né? Em lágrimas e o pedir licença, né? O tocar no cabelo, entendendo que esse corpo não é público. Isso é algo que, inclusive, eu estendi pra consultoria de imagem. O corpo não é público, esse cabelo não é público. Ele precisa ter uma permissão pra gente tocar. Sim. E isso pra mim foi muito forte. Porque todo toque no meu cabelo sempre foi muito violento. Entender alguém que respeitava a pessoa que segurava esse cabelo já foi pra mim assim, o que tá acontecendo? E para além disso, ter uma pessoa que tem conhecimento técnico no que faz, que os cortes são maravilhosos, eu saio daqui me sentindo deusa sempre. Mas para além da técnica, né? Porque a técnica eu acho que assim, qualquer pessoa que estuda aquilo ali ela vai ter. Mas conseguir humanizar o processo, só uma pessoa humana consegue fazer isso.
vai muito além da técnica. Então eu sou muito feliz. Eu muito grata. Muito feliz por todos os encontros que a gente tem. Gostaria de ter mais. Depois do lockdown, o primeiro lugar que eu pisei fora da minha casa foi aqui. Eu me lembro disso. Foi aqui. Eu me lembro. E assim, era um momento super frágil por inúmeras questões, né? E consegui esse conforto num momento que eu queria raspar a cabeça. Eu não quero cuidar desse cabelo, tá? A vida tá acontecendo, o povo tá morrendo. Eu não quero. Tenho coisas mais importantes, né? A gente, nós como mulheres, a gente muitas vezes coloca que cuidar da beleza é quase uma culpa, né? Sim. Que tem coisas mais importantes pra gente fazer e enfim. Mas é entender que esse processo de autocuidado também é importante e a maneira que ele é feito e com qual referência que ele é feito. Acho que quando ele passa por esse lugar de identidade, de pertencimento, do que os nossos ancestrais faziam, que era dar significado, simbolizar, né? Eu acho que muda totalmente essa visão de que beleza é algo superficial. Nunca é só um cabelo. É toda a nossa ancestralidade, nossa história, nossa forma de se expressar, nossa forma de existir também. E essas projeções são muito importantes, porque quando eu tava fazendo a busca, muitas vezes quando eu falava com o profissional, eu quero raspar. Nossa, mas seu cabelo é tão lindo. Não, mas quem disse que eu quero raspar porque meu cabelo é feio? É lindo mesmo, eu amo meu cabelo, mas eu quero raspar. Ou então, nossa, mas você é tão delicada, ou é tão... Qual que é o problema de eu raspar o cabelo? E aí, quando eu raspar vir aqui, é um corte, exatamente, né? Quando eu vim aqui, você conseguiu pontuar que, olha, você pode raspar o seu cabelo se você quiser, qualquer pessoa pode. Mas dentro da sua trajetória, dentro da sua perspectiva de vida, dentro do alinhamento que a gente tem feito para projeção de uma imagem, esse outro corte faz mais sentido. E aí, isso faz sentido. E esse é um diálogo que a gente pode sentar e conversar, né? Agora, definir pra mim o que vai ser bonito e feio, eu não vou deixar isso na mão de outra pessoa. E você é essa profissional que consegue pontuar para além da estética pura, porque a estética pura é uma casquinha muito frágil. E quando você ultrapassa isso, trazendo personalidade, trazendo objetivo, semiótica pura, técnica, ancestralidade, só pode ter um resultado perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Conhecer mulheres como você através do meu trabalho é uma grande alegria. E não só é uma cliente, mas é uma amiga, uma irmã de trajetória, de compartilhar. E eu sou muito grata. Sua estrela brilha assim enormemente e ilumina muitas outras mulheres também. Obrigada pela sua trajetória, viu? Ai, que cura. É sempre cura, né? Tchau. É sempre cura.